Igor, mais uma vez, parabéns aí pelo jogo, né, do último domingo, os 2 gols, depois de muito tempo, né, voltou a fazer os gols aí com a camisa do Botafogo. Antes de eu fazer minha primeira pergunta, quero aproveitar e mandar um abraço para vocês, uns amigos de Franca. O Júlio mandou um abraço para você, jogou com você em Franca, e o Alisson, lá do Carlos, o Cocão, que era de Franca, né, lá do bairro Panorama, Jardim Panorama. Nossa. Manda um abraço para você, tá bom? Coisa linda. Jogou com você. A minha pergunta é a seguinte, Igor, eu fiz uma pergunta para o Tencati após o jogo na coletiva, e eu falei, Tencati, o Igor chegou às lágrimas após que ele fez o gol, e na saída, o Inocêncio também estava chorando muito, muito emocionado. Sim. Eu perguntei para ele o porquê disso. Ele falou assim que devido à pressão e também algumas colocações, parte da imprensa, pessoas que colocam no YouTube, até ofendendo os jogadores, né? Até particularmente, até com palavrões. E ele disse que orientou vocês para que vocês pudessem deixar de lado um pouco, né, a rede social, no momento que o Botafogo estava vivendo muito ruim. Como é que você viu aí essas acusações e essas colocações muito fortes, dizendo que, algumas pessoas dizendo, inclusive, que estão jogadores vagabundos, que não trabalham, enfim. Como é que vocês, jogadores, interpretaram isso? Um abraço. Um abraço, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pela vitória, né? Eu voltei a marcar depois de alguns jogos, porém, esse jogo não era tão importante eu voltar a marcar, e sim voltar a vencer. Graças a Deus, a equipe voltou a vencer. No momento do segundo gol ali, eu confesso para vocês que passaram um filme na minha cabeça, pelo contexto do jogo, né? No meu ponto de vista, a gente vinha fazendo um jogo equilibrado. É claro que a gente até então não tinha conseguido uma finalização mais certeira, né, no alvo, mas a gente vinha fazendo um jogo seguro. Para mim, a equipe do Operário, com grandes jogadores, mas eles não vinham jogando, vamos dizer assim, jogando um jogo melhor do que nós, né? Eles vinham cozinhando o galo e num contra-ataque pelos lados ou numa bola parada tentar sair daqui com a vitória. Então, aí acontece um pênalti, né, que é muito relativo, né, porque o árbitro fala uma coisa, o árbitro fala outra, e o VAR interpreta de outra maneira, né? Então, um mix de emoção ali, eu confesso para você. Então, no momento que eu fiz o segundo gol, a emoção ali é um pouco de alívio, né? Eu não falo não só por mim, mas sim pelo contexto geral, pelos meus companheiros, por todos os staff, por todos do clube, né, pelas pressões que por mais que a gente está acostumado a vivenciar isso, né, no futebol, apesar que não é normal, né, você ficar 10 jogos sem vencer, um clube como o Botafogo, independentemente de competição, de divisão, desde categoria de base ao profissional, não pode ficar 10 jogos sem vencer. Isso é uma coisa que a gente vinha martelando, e realmente foi uma sequência de 10 jogos negativa que gera um pouco a ira do torcedor, né? Porém, nas redes sociais, a gente fica, por mais que a gente não tenta acompanhar, né? A gente é ser humano, a gente também tem sentimento, isso queira ou não queira, de alguma forma acaba, né? A gente acaba sentindo também, porém a gente entende a ira do torcedor, porém deixar bem claro também para que nós, torcedores, imprensa, né, jogadores, né, todos do clube, que a gente possa se unir e ganhar força, porque a gente está num momento que não adianta a gente ficar achando culpado ou chegar aqui para criticar A ou B. Acho que é o momento da gente unir força, criar força, para que a gente possa voltar a brilhar na parte de cima da tabela, que esse é o nosso grande objetivo. Igor, boa tarde. Você disse que não é normal um time, ainda mais como o Botafogo, numa Série B, ficar 10 partidas sem vencer. E nesse período todo foram mais de 2 meses, 10 jogos. Não é normal, de fato, mas é normal uma certa cobrança por parte da torcida, é normal uma cobrança nossa por parte da imprensa. Quando é que, para vocês, profissionais, atletas, seres humanos, essa cobrança passa a ser anormal, injusta? A partir de que momento, Igor? Cara, é difícil de eu falar para você um momento certo, né?
É porque não são todos vocês, né? Às vezes alguns tá com a gente aqui no dia a dia. O pessoal sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente dá o nosso melhor no dia a dia. Mas você sabe que, infelizmente, cada jogo se desenha de alguma forma, de alguma maneira. E é claro que um jogo ou outro, realmente, assim, é irreconhecível o que a gente fez, né? Vou dar um exemplo contra o Atlético. O que a gente fez no jogo contra o Atlético, com todo o respeito à equipe do Atlético, a gente, em momento nenhum do jogo, a gente fez força para vencer. Então, tem jogos que você entende. Porém, tem outros jogos que você vem fazendo bons jogos, você cria oportunidade de gols, você não faz, o adversário não lança nada a ver, vai lá e faz um gol. Isso, queira ou não queira, nos machuca, porque o trabalho ele vem sendo bem feito, né? O trabalho vem sendo bem feito, a gente está aqui todos os dias, assim como vocês, trabalhando duro, trabalhando firme, para que a gente possa voltar a vencer dentro da competição, que você sabe o equilíbrio da Série B, né, é um campeonato muito difícil. A gente, com as críticas, a gente está muito acostumado a respeito disso, infelizmente, a gente já tem uma certa experiência para passar por este momento. Então, foi como eu falei, a gente, juntamente com vocês, com torcedores, eu acho que é voltar a criar aquele laço de novo de união, né? Aquele laço de proximidade, assim, a gente entende a ira, todas as críticas, que a gente não vinha fazendo bons jogos, que a gente não vencia, então a gente, neste momento, a gente precisa agregar, criar força juntos, para a gente sair dessa situação. O que machuca, cara, é difícil de eu te falar uma palavra exata, assim, que nem de ser xingado, criticado, vaiado, é uma coisa que a gente está acostumado. Assim, a gente fica chateado, que, às vezes, assim, nem começou o jogo assim, e a gente já começar o jogo assim, por a gente estar jogando em casa, isso é uma coisa que deixa a gente chateado. Assim. Agora, enquanto o jogo, as coisas estão acontecendo, tranquilo. Depois que acabar o jogo, as críticas, independentemente do que aconteceu, a gente até entende. Mas, assim, antes do jogo é uma coisa que nos deixa um pouco chateado, porque a gente gosta de jogar em casa, né? A gente gosta de jogar perante o nosso torcedor, queira ou não queira, aqui é a nossa casa, aqui é onde a gente se sente bem, aqui é onde a gente tem a consciência que na maioria dos jogos aqui em casa a gente tem que vencer, se a gente sonha com coisa grande dentro dessa competição, primeiramente, agora a gente tem que trabalhar duro para sair dessa situação que a gente está na tabela. Então, acho que o que me deixa chateado é mais nisso. Porém, foi como eu te falei, a gente está acostumado um pouco com isso já. Igor, boa tarde, parabéns pelos gols. Importante o Botafogo reencontrar um artilheiro do seu time fazendo gols. Meu nome é Wilson Rocha, Rádio Jovem Pan News e canal W Sports. Foram 10 jogos sem vencer. É uma sequência histórica para um clube centenário. Sim. E eu queria te fazer essa pergunta. Claro que, quando perde, o treinador também se equivoca, o treinador altera mal, o treinador escala inicialmente mal. Todo mundo tem culpa nessa história. A rede social que critica é a rede social que elogia também, sim, que reprisou seus gols agora, domingo, etc. e tal. Eu queria pedir para você um percentual de erros, se você pudesse me dar. De 0 a 100, qual é a responsabilidade de vocês, jogadores, considerando que o técnico também erra, etc., você fala, 60% dessa responsabilidade desses 10 jogos é nossa, 70%. E o que exatamente aconteceu dentro do elenco para ficar 10 jogos sem vencer? Porque o Botafogo tem um tempo maravilhoso e depois um tempo terrível. Sim. Qual é o percentual que vocês, jogadores, assumiriam nessa campanha do Brasileiro da Série B, que ainda não é boa? Obrigado e boa sorte, Igor. Cara, eu acho não, a responsabilidade é de nós, jogadores, né? Porque, como eu te falo, a gente começou a Série B muito bem, né? Isso, queira ou não queira, gerou uma expectativa, né, muito grande, muito boa, muito positiva, até para nós jogadores também. E depois do jogo do São Bernardo, se eu não me engano, as coisas não aconteceram. Aí eu te falo, e eu te faço uma pergunta, né? Não aconteceu por quê? Cara, a gente está aqui todos os dias trabalhando duro, se dedicando, pessoal do staff, toda a comissão dando o seu melhor, nós também, jogadores, dando o seu melhor,
Mas a gente pegou uma sequência que, cara, eu não consigo te explicar o que aconteceu com a gente, porém, a gente assume a responsabilidade, essa responsabilidade é todos nós jogadores, né? A gente tem um grupo muito experiente, um grupo com jogadores de qualidade, né, que nesses momentos tem que assumir responsabilidade, a responsabilidade é toda nossa. E o principal objetivo nosso era voltar a vencer dentro dessa competição. E, graças a Deus, nesse último jogo a gente conseguiu. Se você parar para ver, a gente já fez jogos melhores do que esse que a gente fez contra o Operário e não conseguiu vencer, né? Então, acho que cabe um pouco mais a gente também ter um pouco mais de efetividade, vamos dizer assim, né? Nos momentos que as coisas não estão acontecendo, quando a gente não vinha ganhando, a gente tinha oportunidade, a gente ia lá e não matava, e o nosso adversário com nós estava sendo letal. Então, acredito eu que esse momento difícil, né, eu acho que, vamos dizer, essa fase, graças a Deus, ela passou, e agora, daqui para frente, a gente vai conseguir coisas boas aí. Igor, boa tarde, prazer falar contigo. Caio Oliveira, da IPTV. A gente sabe que uma vitória como essa, depois de tanto tempo sem vencer, eu acho que o principal ponto é a confiança que ela traz, né, para vocês. Mas eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista interno mesmo, de vocês, jogadores que vivem do futebol há muito tempo, o quanto que um resultado como esse muda o ambiente de vocês. Vocês se representaram ontem, né, já tiveram um contato depois do jogo. O que muda depois de um resultado como esse, né, uma sequência de 10 jogos, e vocês conseguem a vitória? Pode ser uma virada de chave nesse momento, mas se você pudesse falar um pouquinho internamente, o que uma vitória como essa muda e traz de alívio para o time? Eu te falo que uma vitória como essa, da forma que foi, né, sofrida, eu acho que muda totalmente o ambiente, apesar que o nosso ambiente ele sempre foi bom, né, independentemente que os resultados não vinham, mas o nosso ambiente sempre foi positivo, né, o professor e todo o staff ele sempre nos deu confiança, e a gente sabe que, por mais que os resultados não vinham, isso não podia influenciar diretamente no nosso ambiente de trabalho, né? Porque, queira ou não queira, aqui no nosso ambiente trabalha muita gente, né? Então, queira ou não queira, nós, jogadores, contagia praticamente todos que aqui trabalham. Então, é claro que a vitória ela nos dá uma confiança a mais, dá um ânimo a mais, você vê todos do clube, quando eu falo jogadores, comissão, eu falo todos, até os funcionários que aqui trabalham, você vê a alegria deles também, né? Isso aí é o que nos motiva, é o que nos faz ainda trabalhar ainda mais e acreditar, porque você vê, né, que nos momentos ruins eles estavam com a gente também, estavam nos dando força, né? Sempre que a gente se vê aqui no dia a dia, você vê eles nos dando moral, tentando nos levantar, né? Então essa vitória realmente ela foi para lavar a alma. Eu acho que para o futebol, para se manter ambiente bom, com vitória, né? Isso todos sabem. Então, a vitória ela dá uma tranquilizada em todas as áreas aqui do clube, e a confiança realmente, a tendência agora é melhorar ainda mais. Por mais que a gente vinha com derrota, o professor ele sempre deu confiança total para nós jogadores. Então, nós jogadores sempre teve muito positivo e sempre acreditou que uma hora a vitória ele ia vir, ela não ia vir de qualquer jeito. Se vocês pararem para ver a dificuldade que a gente teve no último jogo, ela não veio de qualquer jeito, foi de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, e graças a Deus conseguimos voltar a vencer e trazer esse ambiente leve aqui para o clube. Igor, boa tarde. Fábio Marquiselli, da Rádio CBN. Eu gostaria que você comentasse sobre o quanto as lesões têm te atrapalhado a ter uma sequência aqui no Botafogo, em vista que você, por conta de lesões, perdeu alguns jogos no Paulistão e também no Campeonato Brasileiro da Série B. Cara, realmente as lesões, desde quando eu cheguei aqui, elas vêm me atrapalhando, né? Eu tive uma lesão de posterior no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é um campeonato muito curto, né? Que a gente acaba perdendo bastante jogos, mas graças a Deus eu recuperei bem. Hoje não sinto nada nas posteriores, né? O departamento médico do Botafogo é um departamento médico muito sério, que eles fazem de tudo para deixar o atleta o quanto antes 100% e o quanto antes à disposição. E no brasileiro, tive uma lesão no adutor, né, uma lesão que,
Cara, é até difícil de explicar, porque não sentia dor, me sentia muito bem. Porém, no movimento que eu fiz, que eu fui para girar, eu acabei sentindo, e isso acabou atrapalhando. Porém, nesses momentos de lesão, por mais que você fica chateado por estar de fora, por não estar conseguindo ajudar os seus companheiros, mas você fica feliz, teoricamente, que outros jogadores têm a oportunidade, né? Que todos trabalham como eu, todos se dedicam como eu, e todos merecem oportunidades também. Então, as lesões, se você parar para pensar, tem um lado ruim e o lado bom, podemos dizer assim, né? O lado bom é que tem jogadores à disposição do professor que pode entrar lá e responder à altura e dar conta do recado. A gente fica chateado pela lesão, mas, graças a Deus, agora eu venho trabalhando muito, me cuidando mais também, fazendo alguns trabalhos até à parte para poder estar sempre à disposição do professor. O técnico Cláudio Tencati, ele deixou duas situações bem claras para nós, jornalistas, repórteres. Que no time dele não tem titular, quem tiver melhor vai jogar, né? Que o time dele é um grupo, não tem 11 apenas. E no jogo contra o Vila Nova, é claro, bastante irritado, ele também colocou o seguinte: quem não tiver sangue nos olhos, não tiver vontade de jogar aqui no Botafogo, pode ir embora, que não vai jogar comigo. Como é que você vê essas colocações do Tencati? Claro, isso aí a gente conversa entre nós, jogadores ali, né? A gente tem um grupo muito forte, um grupo muito qualificado, independentemente se vai jogar eu, ou se vai jogar o Queiroz, o Arthur Kaique, ou o próprio Ney, Wesley. Cara, a gente tem um grupo muito forte, um grupo de jogadores, um grupo realmente de homens, de jogadores sérios, comprometidos. A fala do professor ali, a gente entende um pouco a fala dele, porque a gente tem a consciência que no primeiro tempo contra o Vila Nova, praticamente a gente não jogou nada, né? A verdade é essa, a gente tem que ser homem de chegar aqui e assumir, né? A gente não jogou nada. Então, se você parar para ver, contra o Vila Nova, a gente começou a jogar mesmo a partir do segundo tempo, né? E o jogo tem 90 minutos. A gente tem que entender que a gente vem se cobrando entre nós. A gente precisa entender um pouco mais a competição, a gente precisa equilibrar. A gente tem que jogar bem durante os 90 minutos. É claro que a gente não vai aguentar. A gente não vai aguentar jogar bem os 90 minutos. Porém, a gente tem que entender que a gente precisa jogar no mínimo 70, 80 minutos à altura. Porque se você parar para ver, a gente perdeu o jogo contra o Vila Nova em 25 minutos de jogo, onde a bola batia e voltava. Eu, particularmente, ali na frente, não conseguia dar o respiro também para o nosso time lá atrás. Nosso time não conseguiria também sair jogando. A gente tudo aquilo que foi treinado, a gente não conseguiu fazer, né? E isso, queira ou não queira, resultou no resultado do jogo. Isso é muito ruim, porque no segundo tempo a gente volta, né, a gente consegue performar, a gente consegue equilibrar o jogo e a gente tem a oportunidade de empatar. E se a gente empata ali, com todo respeito ao Vila Nova, a gente tinha chance real de virar o jogo. Então, acho que foi mais nesse tom que o professor falou, mas o nosso grupo é muito qualificado. Igor, o Ceará pediu à CBF, ela atendeu na alteração do local do jogo do sábado. Anteriormente seria na Arena Castelão e agora será no PV, no Presidente Vargas. Qual a sua leitura, o que é que muda para vocês, jogadores, atuar agora no estádio mais acanhado, menor, e o tamanho da ausência do único titular que não joga contra o Ceará, o Everton Morelli, que está suspenso, os outros dois são reservas, mas o tamanho também dessa ausência do artilheiro do Botafogo, um dos artilheiros da Série B, o Morelli, nesse meio-campo. Cara, eu tive a oportunidade, né, de vestir a camisa do Ceará. Eu sei da dificuldade que é jogar lá, né? Vai ser um grande jogo. É muito difícil jogar contra o Ceará lá. A gente sabe também que o momento deles não é bom. Acredito eu, por isso que eles mudaram o jogo para o PV, né? O PV se torna um estádio mais acanhado, né? Porém, é um estádio muito bom. E, no caso, a pressão ela fica mais próxima, né? Cara, vai ser um jogo muito difícil, onde que nós, jogadores, tem que se preparar muito mentalmente. A torcida é uma torcida apaixonada, que vai pressionar o jogo inteiro, que vai fazer de tudo para o Ceará sair com a vitória. E, a respeito do Morelli, é uma perca muito grande para nós, né?
queira ou não queira, é o nosso artilheiro. Queira ou não queira, é um jogador que sempre quando ele está em campo, nós esperamos algo dele, né? Porque é um cara que, desde o Campeonato Paulista, ele vem correspondendo, né, todas as expectativas, né? Por isso que ele não é à toa, é um dos artilheiros da competição. A gente fica chateado por não tê-lo, porém, foi como eu falei antigamente na pergunta, que a gente fica feliz porque é outro jogador que vai ter oportunidade. Eu tenho certeza que quem entrar no lugar do Morelli vai dar o seu melhor. Quem entrar no lugar do Morelli está preparado para assumir essa responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, mas está preparado. Eu acho que todos que estão aqui vestindo essa camisa do Botafogo, eles têm que estar preparados, porque a oportunidade era assim. Quando você menos espera, ela aparece e você tem que agarrar. Ô Igor, e passada essa vitória, eu acho que agora o objetivo de vocês é engatar uma sequência de bons resultados, né? Até porque, apesar dessa vitória, o Botafogo continua numa situação incômoda na tabela, está muito perto do Z4, né? É assim que vocês têm visto? O que fazer, né? Eu sei que é vitória, né? Vencer os jogos, mas vocês têm visto dessa forma que agora é importante manter uma constância de resultados? Claro que não dá para ganhar todos, mas, por exemplo, conseguir um empate fora de casa, começar a fazer mais a lição de casa. Você acha que o objetivo agora é manter uma constância de bons resultados? É bem isso que você falou. A gente tem consciência que o primeiro turno ele vem se encerrando e a gente deixou muito ponto para trás, né? Então a gente agora pensar jogo a jogo, com todo respeito à equipe do Ceará. A gente vai lá para o Ceará, para buscar lá para Fortaleza, para buscar a vitória, né? No pior cenário, a gente tem que ter a humildade de buscar o empate. A gente tem que pontuar, né? A gente está pensando agora jogo a jogo, mas com todo respeito a todas as equipes, na onde a gente for, a gente vai buscar a vitória. A gente sabe que eu acho que pelo nosso grupo, né, e com todo respeito aos demais clubes também da divisão, até agora eu não vejo nenhum bicho-papão, a verdade é essa. Eu vejo em todos os jogos da Série B, praticamente, você vê que todos os jogos resultado simples, 2-1, 2-0, uma hora ou outra acontece uma goleada. Então você vê que são jogos muito equilibrados. Então, a partir de agora, até terminar esse final do turno, a gente tem que fazer o máximo de pontos possível. A verdade é essa. Então, a gente tem que vencer o máximo de jogos possível. É claro que a gente não vai conseguir, né? É claro que eu quero vencer todos os jogos, porém a gente não vai conseguir. Mas até terminar esse primeiro turno, a gente tem que buscar o máximo de pontos possível para que a gente possa terminar esse turno numa colocação bem melhor do que a gente está. Igor, queria falar de um companheiro seu, que é o Luizão, atacante. A torcida do Botafogo tem pegado bastante no pé dele, pela maneira com que vem jogando. Ele acabou se envolvendo aí num problema com a torcida, depois com um torcedor menor de idade, e aí informações de que ele estaria no local inadequado, enfim. Sim. As críticas estão sendo muito severas a ele inclusive, nem foi relacionado. Não que o fato de não estar relacionado tenha algo a ver com tudo isso que eu te disse, sim, mas eu queria saber como é que vocês estão com ele, como é que o Luizão está, se vocês estão dando apoio, como é que está o Luizão dentro do elenco, com todas essas críticas da torcida e esses fatos que foram causados por ele aqui com torcedores do Botafogo, por favor. Cara, o Luizão, ele está bem, a gente tem dado todo o apoio, todo o respaldo para ele neste momento. A gente sabe que as críticas em cima dele estão um pouco duras, só que ele também tem consciência que ele é um menino, né? Tem muita coisa ainda para aprender. Ele, acredito eu, que são nesses momentos que você tem que aprender, né? Infelizmente, aquela palavrinha que todo mundo fala, né? Nem tudo é por amor, né? Às vezes é pela dor, né? Infelizmente, ele vem pagando por esses atos que você acabou de me dizer, que ele tem consciência disso, ele está trabalhando forte. O que a gente tem passado para ele no dia a dia é que agora, cara, é hora dele trabalhar, escutar as críticas, ficar quieto, ficar calado, trabalhar, se dedicar e fazer como ele vem fazendo, treinando, se dedicando, trabalhando mais
para que quando ele voltar a ter a oportunidade dele, que ele possa entrar dentro de campo e corresponder à altura, porque a gente sabe que ele veio contratado para nos ajudar e não para fazer o que ele vem fazendo, né? Então é um menino muito bom, de verdade, um menino do coração muito bom, muito puro. E eu tenho certeza que daqui a um tempo ele vai voltar a performar e vai voltar a nos ajudar muito. Ele reconhece os erros? Cara, sim, ele reconhece os erros, né? Como eu falei, aqui são todo mundo homem, né? Por mais que muda é a idade, mas são todo mundo homem, todo mundo com a mesma responsabilidade. E ele tem consciência disso, é um menino que ouve, isso é muito bom, ele te ouve. E a gente tem passado agora para ele, nesse momento, que a gente pode fazer é dar força, é trazer ele de volta conosco, é dar moral, né? Realmente está um pouco cabisbaixo, fica chateado, né? Porque todo jogador quer jogar, né? Eu acho que a gente trabalha durante a semana para estar no jogo, né? Então, acredito eu que essa fase também, esse momento vai passar, né? Esse momento turbulento dele vai passar e ele vai voltar a performar. Eu tenho certeza que ele vai voltar a nos ajudar muito ainda. Ô Igor, nas redes sociais também tem as brincadeiras boas. Depois do jogo Botafogo e Operário, muitos torcedores brincaram. Ainda bem que o Ancelotti levou o Igor lá da Inglaterra, que joga na Inglaterra, não o Igor que joga no Botafogo. Fala um pouquinho também dessas brincadeiras, se chegou até você. E fala um pouquinho dos gols, então. 2 gols difíceis, né? Inclusive o Igor, lá na Seleção Brasileira, teve uma chance de fazer um gol igual você fez, os 2 gols. Fala um pouquinho, descreva da capacidade. A bola não veio tão forte, você teve a capacidade de colocar a bola no canto nos 2 gols. Cara, eu confesso para você que meus empresários que cuidam das minhas redes sociais, né? Aí eles me passam algumas coisas, né? As boas e as ruins. E realmente né, é uma brincadeira sadia, uma brincadeira legal, né? O mais importante de tudo foi, como eu falei, foi voltar a vencer e não gol. Foi que nem eu comentei com o meu próprio empresário. Eu falei, ó, mais importante foi a gente voltar a vencer, né? O gol nem era importante assim. Né, eu fico feliz que eu gosto de fazer gol de cabeça, cara. Eu acho que, todo respeito para mim, o gol de cabeça é um golaço. Porque você tem que é muito rápido, né? Ou você deixa a bola bater na cabeça, ou você faz o movimento, né? A partir do momento que você faz o movimento da cabeça, você corre o risco também de errar, né? Então eu fico feliz, né, por ter voltado a marcar, né? Foram 2 gols muito importantes para a nossa equipe. E o Igor Thiago acabou errando um lá na seleção, né? Porque é um lance muito rápido dele, né? Dele foi um lance muito rápido, e se você parar para ver, ele antecipou bem a jogada. Infelizmente não foi feliz na conclusão, mas eu acredito que esse próximo jogo agora o Igor Thiago vai voltar a marcar aí, vai nos dar a vitória, né? Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito nessa Copa aí.